dia, pessoal. Muito bom dia, Rio Grande do Sul. 11 horas e 35 minutos, quarta-feira, 27 de novembro. Veja os destaques de hoje do nosso programa. Flagrante de violência na região metropolitana. Assaltantes atacam o mercado na cidade de Alvorada. Funcionários e clientes foram abordados e tiveram até que ajudar a empacotar o que os bandidos levaram. Olha o tamanho do absurdo nesse flagrante. Operação Marias, o combate à violência doméstica no estado. Polícia Civil mira na prisão de agressores de mulheres. O objetivo é prevenir novos casos de feminicídio aqui no Rio Grande do Sul. 7 homens foram presos até agora. Começa julgamento de recurso do ex-presidente Lula em Porto Alegre. 8ª turma do TRF4 analisa 2 pedidos da defesa: anular ou absolver o político no processo do sítio de Atibaia. Ao vivo, a nossa equipe atualiza todas as informações. Dia de conscientização na saúde masculina. Evento na Santa Casa de Porto Alegre debate a prevenção e o tratamento precoce do câncer de próstata. O Novembro Azul em destaque aqui no SBT Rio Grande. O André Rara está por lá e daqui a pouco conversa com especialistas sobre os desafios da medicina. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, está no ar. Vem com a gente. E nós começamos o SBT Rio Grande desta quarta-feira falando de segurança pública. Vamos direto acionar o Glauco Paza, que está na redação aqui de jornalismo, porque a Polícia Civil fez uma operação para combater a violência doméstica. O Glauco acompanhou essa ação dos policiais e nos traz as primeiras informações. Bom dia, Glauco. Bom dia, Chemali, bom dia a todos. Pois é, 117 policiais envolvidos nessa operação aqui no estado, que não é somente no Rio Grande do Sul que acontece essa operação, para combater 2 tipos de sensação que são terríveis, Chemali. Sensação de impunidade, de parte daqueles que cometem essa violência, e também a sensação de medo, de parte daquelas pessoas que sofrem a violência. Operação em andamento, vários resultados já foram revelados hoje pela manhã e a gente acompanhou justamente essa ação da Polícia Civil aqui no Rio Grande do Sul. Tá certo, daqui a pouquinho o Glauco Paza atualiza as informações, né, Glauco? 7 presos até agora, mas a ação segue em curso, né, Glauco? Segue, inclusive faz parte de uma ação maior que vai até dezembro, Chemali. Tá certo, daqui a pouquinho a gente atualiza todas as informações sobre essa grande operação que, como o Glauco disse, vai até dezembro. É uma bandeira da atual política de segurança pública do estado. Gente, as atenções da política aqui em Porto Alegre, porque é dia de julgamento no TRF4 aqui na capital gaúcha. Na pauta, um recurso de defesa do ex-presidente Lula sobre o caso do sítio de Atibaia. Quem está acompanhando desde as primeiras horas da manhã é a repórter Luciane Coman. Ao vivo, nos atualiza as informações, a movimentação de defesa e também do judiciário. Bom dia, Lu. Bom dia, Chemali, bom dia a todos. Pois é, o julgamento na 8ª turma aqui do TRF4 começou ali por volta de 9 horas e 5 minutos, ou seja, praticamente não teve atraso, foi basicamente pontual. Nesse momento segue aqui o julgamento aqui na 8ª turma. E olha, Chemali, foi feito aqui todo um aparato, viu? Tanto no trânsito como na segurança do entorno aqui do prédio do TRF4, pertinho aqui do Parque da Harmonia. Os bloqueios começaram já ontem à noite, às 10 horas da noite. Foi um caos no início da manhã, aqui toda na região central, região aqui na zona sul de Porto Alegre, por causa desses bloqueios. Por volta das 8h30, esse bloqueio ficou mais restrito aqui à quadra. Além disso, a questão da segurança, olha, tá bem reforçada. Tem Polícia Rodoviária Federal, Polícia do Exército, além do Batalhão de Choque do Exército. Bom, lembrando que esse julgamento, né, ele está analisando a apelação criminal do ex-presidente
ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia. Em fevereiro, a Justiça de Curitiba, no Paraná, condenou o ex-presidente Lula a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O Lula, ele é condenado, né? Enfim, ele foi acusado de receber propina das empresas OAS e Odebrecht e ter usado parte desse valor em obras, enfim, em reformas nesse sítio de Atibaia. Sim. Sendo que esse sítio, na verdade, seria de propriedade real do ex-presidente Lula e não de Fernando Bittar, como consta, né, oficialmente. Além disso, essa propina seria em troca de contratos com a Petrobras, enfim, faz parte, né, de toda a força-tarefa da Lava Jato. E, Chemali, uma das questões importantes aqui no julgamento de hoje é que há questões preliminares, como se diz, né? Essas questões preliminares, elas podem suspender o julgamento ou até fazer com que essa ação volte para Curitiba. E há duas questões principais. Uma delas é que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou que em processos com delações premiadas, como é o caso aqui, os réus, eles teriam direito de falar, ou seja, de ter as alegações finais. Primeiro falariam os delatores, os colaboradores, assim dizendo, e aí, por fim, o réu, como seria, nesse caso, o ex-presidente Lula, o que não aconteceu. A defesa chegou a pedir, mas esse pedido foi negado. Se aqui a oitava turma decidir, né, que isso deveria realmente acontecer, então esse processo retorna a Curitiba. Outra questão é que a defesa do ex-presidente Lula diz que a atual juíza lá de Curitiba, a Gabriela Hart, que assumiu no lugar de Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, ela teria cometido plágio, ou seja, teria copiado trechos da sentença do juiz Sérgio Moro lá do caso do Tríplex de Guarujá, agora nessa sentença do sítio de Atibaia. E aqui os desembargadores, então, da oitava turma do TRF4 também estão analisando essa questão. Bom, só fazendo um resumo aqui, Chemali, do que aconteceu hoje. Começou, então, por volta das 9 horas. O desembargador Thompson Flores fez a abertura, disse como é que iria acontecer. Em seguida, passou a palavra para o relator, que é o desembargador Gebran Neto, que falou ali por volta, em torno de 40 minutos, apesar do relatório ter mais de 350 páginas. Ele fez, então, um resumo. Após o desembargador, falou o Ministério Público Federal, o procurador regional Maurício Gotardo Gerum, que disse que Lula poderia ter sido um dos maiores estadistas da história do século XXI, mas que sim se corrompeu. Após o procurador, então, falaram os 4 advogados. O primeiro, então, foi Cristiano Zanin, que defende o ex-presidente Lula e voltou a dizer que foi um processo com uma série de ilegalidades. Foi um processo marcado pela imparcialidade dos integrantes da Força Tarefa. Voltou a acusar a juíza Gabriela Hart de cometer plágio. E aí, após a fala dos 4 advogados, nesse momento, os desembargadores, então, eles analisam, como eu falei, as questões preliminares que podem ou não fazer com que o processo volte a Curitiba. Chemali. Tá certo, daqui a pouquinho a gente volta a acionar a tua equipe de reportagem aí para atualizar todas as informações, a movimentação da oitava turma do TRF4. Luciane Coman, que acompanha desde as 9 horas da manhã, tremenda saia justa para o judiciário. Possibilidade de plágio da juíza de primeira instância lá em Curitiba, Gabriela Hart, e a possibilidade de descumprimento da súmula do STF, que não ouviu o réu por último, depois da questão dos delatores. Olha, a tensão, o clima de expectativa hoje durante todo o dia, toda a quarta-feira, talvez aí para uma reversão do resultado que já condenou em primeira instância o ex-presidente Lula a 12 anos e 11 meses de prisão no caso do sítio de Atibaia. Fique agora com o recado da Calcitran. A falta de cálcio no organismo é a principal causa de osteoporose, uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e pode causar graves fraturas. Por isso, você não pode tomar um cálcio qualquer. Você precisa de Calcitran. Veja esse recado. Mulher é guerreira. É rápida sempre que precisa. É potente em tudo que faz. É completa. Por isso que eu preciso de uma reposição de cálcio completa com Calcitran MDK. Calcitran MDK. O cálcio completo como você. Viu só? Com um comprimido ao dia de Calcitran, você repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. E para uma reposição de cálcio ainda mais rápida e completa, você precisa de Calcitran MDK. Calcitran MDK
É um cálcio completo porque ele tem magnésio, vitaminas D3 e K2 que auxiliam na rápida absorção do cálcio pelos ossos. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil. Ao chegar à farmácia, não aceite outro. Procure o líder de mercado e exija Calcitran. Calcitran, o cálcio completo como você. Tá aí, Calcitran, tudo a ver com saúde e saúde tem a ver com esporte. Quando a gente fala de esporte, falamos de futebol, Débora de Oliveira. Oi, Chemali. Bom dia, minha amiga. Tudo bom? Bom dia para quem tá em casa. Tudo ótimo. E aí, dupla Grenal volta a campo hoje pelo Brasileirão. Agora, a pressão tá aqui pertinho, né? Tá aqui embaixo, para os lados do Beira-Rio, que encara o Goiás. E tem que vencer hoje para continuar sonhando com uma vaga talvez direta para a Libertadores, Débora? Direta é muito difícil ainda, né, Chemali? Mas o Goiás é um adversário que a gente pode considerar um pouco direto, porque são 5 pontos só que separam o Inter do Goiás, né? O Inter deixando o time do Rafael Moura fazer o resultado aqui no Beira-Rio, diminuiria para 2 pontinhos só essa distância. E aí fica muito perigoso, sendo que faltam apenas 3 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro, gente. Eu tô triste desde agora, né? Porque quando a gente pensa que faltou 3 joguinhos aquele gostinho de nostalgia, né? Mas o objetivo ainda não acabou. Sei que o Flamengo já tá com título, já tá tranquilão, né? Com o primeiro lugar nessa competição, ainda quer fazer mais pontos, mais vitórias para bater todos os recordes desde o Brasileirão dos pontos corridos, mas a dupla Grenal ainda tem objetivo. O Inter, então, às 7h30, com o Goiás no Beira-Rio. E olha aqui, Chemali, adivinha. Capaz que não ia ter presente para a turma do senão Campinho. ia ter a consagração. Segura aí, Chemali, para mim, bota um pouquinho de sorte aí, pro pessoal que participar do nosso chute a gol hoje, saber responder direitinho a nossa brincadeira. Garanto o seu lugar no coração do gigante, tá aqui o ingresso do Beira-Rio hoje. 7h30 da noite, né, Débora? 7h30 da noite é o jogo cedinho, dá pra ir pro jogo cedo com um acompanhante, uma acompanhante, o namorado, a namorada, a esposa, o marido, o filho, o vizinho, a sogra, quem quiser levar no jogo. Pipoquinha, refrigerante, cachorro quente. 9h30 termina, 10 da noite já tá em casa olhando o ratinho. Né? E outra coisa, 9h30 tem o Grêmio, né, gente? Contra o Atlético lá no Paraná. Ainda tem aquela mágoazinha da Copa do Brasil, né? Mas o Grêmio tem objetivo sim, que é permanecer no G4. O Atlético Paranaense já está garantido na Libertadores do ano que vem por conta da Copa do Brasil, mas também quer fazer pontos aí e garantir a melhor pontuação já conquistada por eles mesmos nessa competição. E aí tem uma coisa, né? O Grêmio, se vencer lá, ainda seca o Inter, né? Para não ter chance de ninguém se aproximar nessa tabela do Campeonato Brasileiro e garantir aí de forma antecipada e de forma matemática também o G4. O Grêmio já está na Libertadores, mas ainda não na fase de grupos. Está confirmado na pré, por enquanto. E agora, se permanecer no G4, aí sim vai disputar a fase quente da competição. E hoje a gente vai falar sobre outros adversários também no Campinho, Chemali. Não só o Goiás e o Atlético que vão jogar hoje contra a dupla Grenal. A gente vai falar sobre os clubes que estão interessados nos jogadores da dupla. A gente falou ontem no Luan, né, que tem interesse do Corinthians. O Palmeiras do Danilo já surgiu na conversa também. Tem gente fazendo assim com o bracinho dentro do estúdio. E agora eu quero te dizer que os argentinos estão de olho no Paolo Guerreiro. Não me venham os argentinos pra cá querer levar os jogadores que são destaques na dupla Grenal, né? Já quiseram tentar levar o Renato esses dias. Agora o Guerreiro, vamos ter que ter uma conversa com os argentinos, né? Então, assim, daqui a pouquinho no Campinho a gente vai falar que time é esse que tá querendo o Paolo Guerreiro e como que a dupla Grenal está se protegendo desses assédios. Será que o Grêmio está se protegendo ou quer mesmo negociar o Luan? Nas redes sociais, uma manifestação bastante grande dos torcedores pedindo a permanência desse jogador que em 2017 foi o Rei da América, né? O Rei da América. Eu vou devolver, porque isso aqui é pro artilheiro, né? O mais rápido que ligar na hora do Campinho. Só no Campinho, não liguem agora, senão vocês enlouquecem quem tá lá na redação. Certo, Débora de Oliveira, daqui a pouquinho ela tá aqui direto do SBT Esporte, tem presente, tem aí toda a movimentação do mercado da bola, o assédio em cima dos craques da dupla Grenal. 11 minutinhos para o meio-dia, a gente fala agora de segurança pública. A Polícia Civil realizou na noite de ontem a reconstituição da morte de Tayane Oliveira, de 29 anos. Vocês lembram desse caso, né? Mostramos em vários destaques aqui um crime que aconteceu esse ano. Ela foi morta em julho pelo companheiro.
o policial militar Percy Britsky, de 30 anos, na cidade de Capela de Santana. Em depoimento, gente, o brigadiano disse à polícia, à época, que confundiu a esposa com um ladrão. A família da vítima contesta a versão do policial. A escuridão é para simular as condições daquela madrugada de 24 de julho, na casa onde Tayane de Oliveira foi morta pelo marido. Pela primeira vez, o policial militar Percy Britsky voltou ao local onde morava com a esposa. A perícia e o delegado determinaram que todos desligassem as luzes, então tá uma escuridão ainda mais forte. É para justamente simular as condições que aconteciam naquela noite. Era uma noite chuvosa com muitos relâmpagos e a família resolveu desligar o disjuntor. Todas essas circunstâncias foram simuladas, né, foram reconstituídas com base no depoimento do Percy, do policial militar, para que nós pudéssemos ter a noção do que realmente aconteceu naquele dia. Antes de iniciar a reconstituição, o suspeito prestou depoimento para a perita responsável. Primeiro a gente faz um momento na delegacia, ouvindo então esse relato, e aí depois nesse segundo momento aqui no local dos fatos, ele nos mostra então essa versão e a gente vai fazendo algumas fotografias. E depois disso a gente faz toda uma análise com todos os outros exames periciais que já foram feitos para verificar então o que é compatível e se tem alguma incompatibilidade. Depois de 1 hora reconstituindo o momento da morte, do tiro dentro da casa, agora vai acontecer a retirada do corpo. A gente vê ali quem carrega a policial. Não bota a luz lá. É o próprio suspeito, lembrando que ele carrega uma policial que está se passando pela vítima. O trabalho segue simulando os momentos em que Tayane é carregada até o portão da casa e que uma viatura da Brigada Militar, chamada por Percy, chega no local e leva a vítima para o hospital, onde a morte foi constatada. Se essa dinâmica que ele apresentou, né, nessa situação, se ela realmente é cabível ou não. E aí a gente apresenta, caso não seja cabível, então a gente apresenta, né, esses pontos de incongruência. A partir disso, então, é encaminhado para o nosso solicitante, que foi o delegado, né, então a delegacia aqui de Capela de Santana, para que eles possam, então, a partir disso, verificar a questão de indiciamento. Acredito, né, que em torno de 30 a 90 dias, no máximo, esse laudo já deva estar disponível. O soldado alega que atirou por engano ao confundir a mulher com um assaltante. Tayane foi atingida por um disparo no peito. Caso que é recheado de situações que ainda precisam ser muito bem explicadas. Se não fosse a pressão da mídia, e aí eu trago aqui a brasa para o SBT Rio Grande, diante aí do inquérito, das investigações da própria família, talvez essa reconstituição não fosse realizada. Talvez o inquérito aí fosse aceito a versão do policial. O fato é que a gente não pode ser irresponsável aqui. Ele apresentou uma versão, a família contesta e olha, sinceramente, a perícia, o IGP, está em xeque agora, porque depende muito do que a perita vai definir ali, de todos os pontos, como ela disse ali, de divergência na hora da apresentação do primeiro depoimento, do que foi coletado no local. O fato é que era uma distância muito pequena, muito curta, para que os dois não pudessem se ouvir, para que ele tivesse a tomada de decisão de puxar o gatilho, achando que fosse um ladrão dentro da própria casa. A família contesta bastante em função do histórico de relacionamento do casal, entre a Tayane e o Percy. Isso aí embasou bastante a pressão que a família dessa moça fez justamente para as autoridades de polícia, para a imprensa, para a mídia como um todo, e o resultado está aí. A gente está com muita expectativa para acompanhar aí a apresentação desse laudo, um laudo que deve ser bastante complexo, difícil, tudo no escuro, né, gente? Muitas perícias são realizadas justamente no horário desses crimes. Vimos ontem um caso lá de Tramandaí, onde a perícia do carro vai ter que ser feita à noite, porque precisa de luminol, precisa bater certinho a dinâmica das coisas para ver se o depoimento não vai entrar em contradição. Permanecemos aqui acompanhando esse caso. Vamos falar ainda com o delegado Rodrigo Zucco, com o Instituto Geral de Perícias, para dar uma resposta à família e uma resposta à sociedade. Torcemos para que a verdade realmente prevaleça nessa história.
Vamos falar agora de quebra-quebra, de cacetadas, de gás, de pimenta, isso tudo, gente, na porta do Palácio Piratini, porque os professores agredidos após a manifestação de ontem já foram liberados do pronto-socorro de Porto Alegre. Eles ficaram feridos após uma tremenda confusão na sede do governo do estado. Glauco Paz, os detalhes, uma imagem que, olha, não combina com a questão de mediação de conflito, né, Glauco? Isso mesmo, Chamalha, é aquela confusão com C maiúsculo, né? Deu aquela confusão total no centro da cidade e lamentos de parte a parte, do governo e, por exemplo, do CEPERS. A presidente do sindicato, Elenir Schurer, fez uma tomografia, foi liberada e está em casa fazendo repouso. O caso de um professor foi mais grave, ele recebeu 4 pontos na cabeça e o tumulto, você sabe, aconteceu quando o comando de greve entregava um documento com reivindicações dos sindicalistas ao chefe da Casa Civil, Otomar Vivian. Um grupo foi chamado para conversar com o secretário. Neste momento, manifestantes derrubaram os gradis e avançaram. A imagem realmente foi muito preocupante. A polícia de choque estava dentro do palácio, jogou spray de pimenta nos servidores que arremessaram objetos nos agentes. As portas foram fechadas durante a confusão e, segundo o governo, 2 policiais tiveram ferimentos com a invasão. Milhares de funcionários públicos estavam concentrados em frente ao Palácio Piratini. Ou seja, dava para acontecer coisa ainda muito pior. Sorte que não aconteceu, né, Chemali? Mesmo assim, esses dados aí. Esse tipo de manifestação não combina com a luta de direitos dos professores. Eu custo acreditar que tem algum professor realmente envolvido. São pessoas que acabam se infiltrando nesses sindicatos que apoiam, pessoas que acabam aí tomando uma atitude mais extremista. Agora, me parece que houve ali naquela imagem de cima, por parte da própria Polícia Militar, do comando da Brigada Militar, uma questão de prevenção. Só os gradis ali para fazer a contenção daquela massa. E esse é o momento, ó, onde um deles acaba ali avançando, indo em direção à porta do Palácio Piratini. E aí a confusão formada, né, Glauco? Faltou, naquele primeiro momento ali, a presença ostensiva de policiais para fazer a contenção. Só os gradis não ia ser suficiente, né, Glauco? Pois é, né, Chemari? Está comprovado. Isso aí a polícia sabe muito bem que basta um grupo pequeno para causar uma grande confusão, mesmo em meio àquela situação ali. A gente sabe que os professores estão com salários atrasados, os salários estão pingando, e não é só eles, né? Várias categorias, mas nada justifica a ação. Isso, sim, está comprovado. Foi um pequeno grupo que fez e aí causou esse grande tumulto no centro da cidade. Aliás, atrapalhando, inclusive, o que poderia ser o começo de uma negociação, né, Chamar? O secretário da Casa Civil, Otomar Vivian, estava lá dentro aguardando essa comissão liderada pela professora Elenir Schurer, né, a presidente do CEPERS. Tudo indicava que ia ser uma reunião cordial, uma reunião de colocar as cartas na mesa realmente para as partes ali poder encontrar um senso comum, uma alternativa mais, digamos assim, mais de bom senso, porque a gente sabe, 47 meses, Glauco, de salários atrasados, os professores estão ali alijados, muitos afastados. E olha, dessa forma, não tem como pensar numa educação de qualidade. Agora, o que aconteceu aí não combina em nada com o histórico de lutas dessa classe dos professores, né, Glauco? Exatamente. E tem uma posição aqui que foi dada pelo governo, Chamari, que em nota o Piratini repudiou o ato. O governo havia se disposto a receber a comissão de representantes do sindicato que protestava em frente ao palácio. O governo reitera a disposição em dialogar, segundo a nota, mas diz que atitudes como a verificada na tarde de ontem não ajudam em nada a resolver os problemas do Estado e colocam em risco a integridade física das pessoas envolvidas. Essa é a nota oficial do governo. Nota oficial do governo. Eu queria pedir para retornar a imagem, o Glauco está aqui comigo no plasma, né, Glauco? Aqueles primeiros ali que ultrapassam os gradis, Glauco. Será que são professores? Eu tenho essa dúvida, Glauco. Será que realmente representam a categoria dos professores ou são pessoas infiltradas em movimentos sindicais, em movimentos, né, de busca aí por direitos? Será que realmente são professores, Glauco? Se são professores, deram um mau exemplo. Um péssimo exemplo, Chemali. Agora, cabe também, as imagens estão aí, o Piratini tem as imagens, já entregou para a polícia averigou, dá para identificar.
certamente pelo menos ali aquelas pessoas que começaram a confusão, e eu participei de reuniões no CEPERS, inclusive, antes dessa manifestação, e nada disso estava em pauta, ou seja, há uma reivindicação, não há necessidade de manifestação física e sim verbal, isso sim, o direito de protestar é sagrado, está resguardado, mas isso que aconteceu é tratado como caso isolado. E é bom que seja assim, né, Chamar? Que fique de exemplo aí para próximas manifestações, porque não vai parar por aí, né, Glauco? Não. Há um longo processo ainda do pacote de ajuste fiscal do governo do estado dentro da Assembleia Legislativa, e esse recado, seja ele positivo ou negativo das ruas, vai ecoar lá dentro do parlamento, né, Glauco? E isso causa um efeito, que é a manifestação também do CEPERS, que deflagrou, né, essa greve na semana passada e vem ganhando adesão, segundo o sindicato, de outras agremiações. Servidores protestam contra os quase 50 meses de parcelamento de salário e contra o pacote de reestruturação proposto pelo governador Eduardo Leite. A categoria do magistério é a que se sente mais prejudicada com o plano. Entre as propostas estariam o fim do plano de carreira, o fim da incorporação de gratificações para aposentadoria e aumento do tempo de contribuição da Previdência. Já o governo defende que o conjunto de medidas prevê uma economia de 25 bilhões e 400 milhões na próxima década. Inclusive há aquela corrida que a gente já noticiou de pessoas buscando aposentadoria para fugir das novas regras, com medo do futuro, só que isso desestrutura completamente aquilo que já existe em termos de educação no estado. Buscando aposentadoria, especialmente na área da segurança pública. Esse é o tema que a gente vai falar agora, né, Glauco? Segurança ou insegurança pública? Porque esse flagrante, gente, lá de Alvorada, mostra aí bandidos roubando o mercado, abordaram quem estava trabalhando, também clientes, e ordenaram que ajudassem a empacotar o que eles estavam levando, Glauco. É o famoso pente fino do mal, Chemali. Veja nas imagens aí. Aconteceu na sexta-feira à noite, um pouco depois das 7h30. Pelo menos 3 assaltantes participaram da ação. Em uma das imagens, um deles obriga os funcionários do açougue a deitar no chão e não olhar para o rosto do bandido. Na outra imagem, o trio aparece fazendo a limpa no caixa. Eles enchem mochilas com dinheiro e cigarros, fizeram isso obrigando, inclusive, os funcionários a participarem da ação. Eles vão até os caixas, fazem tudo isso, assustam os clientes. Uma funcionária enche a sacola com mercadorias, ou seja, eles levaram além do dinheiro mercadorias. Os bandidos levaram cigarros, dinheiro, pertences dos trabalhadores e clientes, causando pânico naquele momento ali. O registro da ocorrência foi feito na Brigada Militar de Alvorada. A Polícia Civil investiga o caso, mas até agora ninguém foi preso. Famoso arrastão, também dá para chamar assim, Chemari. Arrastão na cidade de Alvorada, e o flagrante, Glauco, mostra aí pelo menos 3 criminosos aí, 3 bandidos na cena do crime e em torno de 6 ou 7 vítimas, né? Esse cidadão aqui que tá de costas para a câmera, os braços erguidos, né, em sinal ali de que não vai ter nenhum tipo de reação. Agora, o que passa pela cabeça dessas pessoas assistindo esse arrastão, Glauco? O medo que passa, né, São jovens, Glauco. Talvez aí não demonstrem tanta experiência, né? Naquele momento que, teoricamente, é um momento tranquilo dentro do supermercado, que não seria um motivo de grande insegurança, mas nada contra em Alvorada, que a gente sabe que tudo pode acontecer. Olha só. Os índices de violência são muito grandes. E aí, dentro de um estabelecimento comercial, você não tem tranquilidade. Bom, aí na rua é que não vai ter, né? O início dessa cena mostra bastante aí a tensão, né, Glauco? Dá a ideia da tensão. Lá no fundo da imagem, uma das funcionárias já deita no chão ali, porque o bandido já entrou com arma em punho e apontando na direção das vítimas, né, Glauco? Logicamente já dando que voz não dá de comando, pra ouvir, né, Chemari? Não dá para ouvir, mas a gente sabe como eles procedem. Intimidam, né, os clientes, fazem com que as pessoas sintam medo e até colaborem na ação. Agora, as imagens aí, elas revelam realmente toda a dinâmica, estão nas mãos da Polícia Civil. Precisa realmente investigar, porque esse tipo de ação não deve parar se eles ficarem à solta, né, Glauco? Não, e certamente eles vão continuar fazendo esses crimes aí, se não fazem parte de facções
que fazem mais em outras partes da cidade e até do estado. É verdade, é verdade. As facções do tráfico têm braços aí para alimentar a questão financeira e muitas dessas questões estão envolvidas com roubo ao patrimônio, comércio, roubo de carro e outros assaltos aí pela região metropolitana. E a cidade de Alvorada, infelizmente, está quase sempre que no topo dessa questão da violência. Agora, Glauco, a gente vai para Soledade. Tem assalto na região norte do estado. Também os bandidos levaram, além do dinheiro, o que mais, Glauco? Olha, Chemali, eles queriam se divertir. E para se divertir, além de assaltar, tinha que ter uma cervejinha, tá certo? As cara de pau mesmo. É, eles foram atrás deste líquido precioso. Foi uma dupla que invadiu o mercado por volta das 8 horas da noite de ontem e sabiam exatamente o que eles queriam, onde estava o produto. O estabelecimento fica no centro da cidade. As câmeras mostram quando um deles se aproxima do caixa e aponta a arma para a funcionária e obriga ela a passar o dinheiro. De acordo com a polícia, eles levaram uma pequena quantidade em dinheiro e, claro, latas de cerveja. Várias latas de cerveja. Os dois criminosos ainda não foram identificados. Olha, Chemali, podem ter feito a festa, mas eles que fiquem com medo, viu? Porque podem ser localizados a qualquer momento e aí não vai ter mais cervejinha. Capuz, touca ninja, tudo para dificultar a identificação. Levaram o fardinho, Glauco? Levaram o fardinho. Não tem informação se elas estavam geladas, mas enfim, cerveja roubada também não dá para exigir muita coisa, né? É só o que faltava. É só o que faltava. Olha aí, o flagrante na tela do SBT Rio Grande. Esse aí tá com touca ninja, né? Esse aí tá bem escondido realmente. Glauco, a gente falou na região metropolitana, falamos na região norte do estado e agora a gente sobe a serra, mas não é para fazer turismo, é para continuar falando de insegurança pública. Isso aí numa lancheria de Canela, Glauco. Pois é, eu estava até comentando antes com o Luciano, nosso editor-chefe aqui. Poxa, Luciano, a sua cidade, Canela, que já foi tão tranquila, era só cartão postal, agora tem tanto problema, né? Essas imagens mostram que o criminoso entra encapuçado, tira uma arma do bolso e vai direto ao caixa desta lancheria. A funcionária estava atendendo um motoboy e eles chegaram até a se assustar com a abordagem. Ao todo, o homem levou R$ 1.200. Não foi pouca coisa não, para quem trabalha de forma sofrida no interior, né, Chemali? E isso aconteceu, como a gente sabe, lá em Canela, num horário em que as pessoas costumam sair para comer, né? Ali no começo da noite, cidade do interior, você sabe que as coisas fecham cedo, né? Causando este prejuízo a comerciante e, é claro, um grande susto aos consumidores que estavam ali. Ninguém se salva, nenhuma cidade. A gente percebe na reação das pessoas que isso aí não faz parte da rotina delas numa cidade como Canela, né, Glauco? Assustadas e com todo o direito de estarem assustadas ali, né? R$ 1.200, eu volto a repetir, para o caixa de uma lanchonete, Chemali. Isso é suado, para conseguir não é assim, de uma hora para outra. É suado. Olha, deve ter... começa a trabalhar por volta das 11 da manhã, passa o horário do meio-dia, vem à tarde, para lá às 11 da noite perder toda a férias do dia, né, Glauco? Na mão desses bandidos. É um absurdo, é ou não é, Chemali? Porque o máximo que pode acontecer é botar segurança numa lancheria. Só que isso custa também. Os comerciantes não têm como arcar com essa despesa de uma obrigação que o Estado deveria dar. A mínima segurança. A mínima segurança. Tá certo. Daqui a pouco a gente volta a te acionar direto aí da redação. Desafio nas mãos do delegado Vladimir Medeiros, lá de Canela. Canela começa a acender o sinal de alerta da insegurança pública. A gente continua falando sobre isso para combater um crime silencioso. Um crime que acontece entre quatro paredes. Uma mega operação de combate à violência doméstica e ao feminicídio em todo o país. Aqui no Rio Grande do Sul, a Polícia Civil prendeu 7 pessoas até agora. Solta aí. A operação se desenvolve em vários estados e faz parte de uma campanha mundial de combate à violência doméstica. Armas e drogas foram apreendidas. Em Santa Maria, uma mulher que estava desaparecida foi localizada. Até agora, 7 pessoas foram presas no Rio Grande do Sul. Os 3 presos do município de Porto Alegre, todos eles tinham antecedentes policiais, um deles já esteve, inclusive, no sistema prisional, e inclusive por crimes graves, como homicídio, roubo, extorsão, e um deles por tentativa de feminicídio contra sua companheira na última semana. Também foi lançada uma campanha para incentivar as denúncias, tendo como público-alvo os adolescentes. Conforme a polícia, a violência contra a mulher tem uma forte questão cultural no estado.
É aí que entra a publicidade. A gente ainda tem aquela velha concepção da propriedade do homem sobre a mulher. Isso é muito presente, tá, em cidades do interior, em comunidades mais afastadas. E isso aí acaba levando a mulher ao medo da reação, ao medo de procurar ajuda e a cultura dos vizinhos de não vamos nos meter porque é briga entre marido e mulher. As peças publicitárias vão estar onde os jovens mais transitam, nas ruas, em anúncios nos ônibus da capital e, é claro, na internet. Importância desse tipo de ação constante. Tem que acontecer, no mínimo, uma grande varredura como essa, uma vez por mês aqui no nosso estado. Dessa vez é em todo o território nacional, mas deve ser feita uma bandeira realmente das polícias. Vocês viram a importância, uma mulher em Santa Maria estava desaparecida. E você que acompanhou a reportagem pode ajudar a denunciar qualquer tipo de violência doméstica através desse número que já está aí na sua tela, o 51 código de área 984440606 é o WhatsApp direto do Departamento de Vulneráveis da Polícia Civil aqui do Rio Grande do Sul. Ajude realmente a combater, como eu disse no início, é um crime silencioso, acontece entre quatro paredes, mas aquela história de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, isso é coisa do passado, gente. É preciso sim, se você ouvir gritos, pedidos de socorro, avise a polícia que você pode estar ajudando a salvar uma vida, a salvar uma família do sofrimento, muitas vezes, da prática de um feminicídio. Está aí o telefone na tela, 984440606, WhatsApp do Departamento de Vulneráveis da Polícia Civil aqui do Rio Grande do Sul. O departamento que foi criado agora, né, para justamente auxiliar e também fazer o combate efetivo a esse tipo de prática aqui no nosso estado. A gente tem agora um recadinho do Imecap Hair com o André Har. O que era bom contra a queda de cabelo ficou melhor ainda. Conheça o novo Imecap Hair Max. O novo Imecap Hair Max possui fórmula inovadora e é muito mais potente, diferente de tudo que você já viu contra a queda de cabelo. Veja esse recado. Esse é o novo Imecap Hair Max. Imecap Hair Max tem fórmula exclusiva com 2 aminoácidos e vai ajudar seus cabelos fracos ou quebradiços a parar de cair e crescerem com muito mais força. Imecap Hair Max, para seus cabelos, o máximo. Viu só? O novo Imecap Hair Max tem fórmula exclusiva, possui colágeno hidrolisado e 2 aminoácidos que agem na produção da queratina que dá força e resistência aos cabelos fracos e quebradiços. O novo Imecap Hair Max vai ajudar seus cabelos a parar de cair e voltar a crescer com muito mais força e em pouco tempo. Você encontra o novo Imecap Hair Max em todas as farmácias do Brasil. Ao chegar à farmácia, não aceite outro. Exija o novo Imecap Hair Max. Imecap Hair Max, para seus cabelos, o máximo. Dado o recado aí do André Har, do Imecap Hair Max, a gente volta as atenções para a política, porque os olhos do país estão hoje em Porto Alegre. É dia de julgamento no TRF4 aqui na capital gaúcha e na pauta um recurso de defesa do ex-presidente Lula sobre o caso do sítio de Atibaia. A gente volta a acionar a equipe da Luciane Coman, que está ao vivo lá no TRF4, acompanhando aí a sequência dos trabalhos. Gebran Neto agora, nesse momento, ao microfone, Lu. Pois é, Chemali, o desembargador Gebran Neto, que é o relator desse processo, já fala há mais de 1 hora. Ele está lendo o voto dele em relação às questões preliminares, ou seja, ainda não é nem o voto do mérito, né, que é a acusação contra o presidente Lula em relação ao sítio de Atibaia, de ter recebido propina da OAS e da Odebrecht, cerca de 140 milhões de reais, em troca de contratos com a Petrobras, e ainda de ter usado parte desse valor em obras e reformas lá no sítio de Atibaia. Aqui, nesse momento, o desembargador Gebran Neto está fazendo a leitura do voto das questões preliminares que poderiam suspender e anular o julgamento aqui em Porto Alegre, no TRF4, e poderia retornar, então, o caso para a Justiça, para a primeira instância, lá para Curitiba, no Paraná. Mas, olha, Chemali, o desembargador está rejeitando essas questões preliminares uma a uma. Por exemplo, há pouco ele estava falando sobre a questão da atuação da juíza Gabriela Hard, né, que
assumiu o posto lá na Justiça de Curitiba, no lugar de Sérgio Moro, e ele já rejeitou a questão preliminar que acusava ela de um suposto plágio, de ter copiado trechos da sentença de Sérgio Moro no caso do Tríplex. Agora, na sentença proferida no mês de fevereiro, né, contra o ex-presidente Lula, e que condenou, então, Lula a 12 anos e 11 meses de prisão. Ele continua falando, e olha, Chemali, eu acompanhei o julgamento em 2018, aqui no caso do Tríplex, né, em janeiro de 2018, ele durou mais de 9 horas, ou seja, hoje já começou às 9 horas da manhã, nós já passamos aí do meio-dia, então ainda vai longe, porque os desembargadores precisam dar o seu voto, ler o voto em relação às questões preliminares, depois eles saem para um intervalo e aí à tarde retornam para votar, caso, né, dependendo aqui do resultado em relação às questões preliminares, ou seja, se eles decidirem que o caso continua aqui no TRF4, que não houve nenhum problema ao longo desse processo, aí nós ainda teremos os 3 votos à tarde. Só o voto do desembargador Gebran Neto, que é o relator, deve durar mais de 2 horas, ou seja, vai longe, deve demorar. Chemali, uma outra dúvida que surge muito entre as pessoas é sobre uma nova possível prisão do ex-presidente Lula, que foi solto recentemente após a decisão do STF, né, sobre a prisão em segunda instância, que decidiu que só se deve, então, prender após todo o trânsito em julgado. Enquanto houver algum recurso, o réu pode, então, recorrer em liberdade. Nesse caso, o ex-presidente Lula, ele ainda pode recorrer, ou seja, dependendo do resultado aqui, a defesa pode recorrer ao TRF4 ou até às instâncias superiores em Brasília. Então, muita água ainda deve rolar, viu, Chemali, nesse caso aqui. Tá certo, Lu. Bom trabalho para vocês todos aí. Enfim, as atualizações ao longo da nossa programação e logo mais no SBT Rio Grande, segunda edição com o Felipe Vieira, e também no SBT Brasil, toda a cobertura sobre esse dia do julgamento no TRF4. Vamos voltar para a redação, porque tem mais um flagrante. Uma relojoaria de Caçapava foi assaltada hoje de manhã, flagrante do momento, Glauco Paza. Pois é, Chemali, esses aí não queriam cerveja, esses queriam joias. São mais requintados. A Polícia Civil procura pelos assaltantes que invadiram o local. 3 homens entraram armados e anunciaram o assalto. Um deles mostra uma pistola para a atendente em cima do balcão. As 2 funcionárias são obrigadas a ficar imóveis enquanto o grupo enche mochilas com as mercadorias. Toda a ação dura cerca de 3 minutos. Os bandidos fugiram do local a pé. No entanto, a polícia afirma que eles pegaram um carro logo depois. Buscas estão sendo feitas pelo interior do município. E, logicamente, com essas imagens aí, quem puder ajudar, por favor, que afinal de contas foi uma ação rápida, 3 minutos, e eles teriam fugido então de carro. Agora demonstraram muita tranquilidade, né, Glauco? Não foram muito agressivos ali, deram evidentemente aquela voz de comando, ameaçaram puxar a arma caso alguém fizesse alguma ação mais, né, de reação realmente, e vão lá, vão na vitrine, ali à luz da rua, né? As pessoas passando e vão na vitrine fazer a limpa, Glauco. Isso, aparentando tranquilidade, porque é aquela história, né, Chemali? Como a gente falou antes, dá aquela voz de comando, intimida os comerciantes que, claro, moram no interior, não estão acostumados muito com este cenário, embora o crime já esteja espalhado por todos os lugares, e aí eles acabam cedendo, fazendo aquilo que os criminosos querem, né? Neste caso, aí levaram uma grande quantidade de joias, né? Agora, Glauco, a edição de hoje está literalmente um giro de insegurança pública, né, Glauco? Infelizmente. Flagrantes em todas as regiões, em várias cidades. Agora a gente vai de Caçapava do Sul para Alegrete. Falar de uma outra falcatrua. Não teve violência nesse caso, mas a Polícia Civil prendeu bandidos que estavam vendendo, acreditem, gente, latas de tintas falsificadas com valores, né, Glauco, bem abaixo do mercado, aquela coisa, não tem almoço grátis. Então não dá para acreditar que tem muita vantagem quando realmente o preço não é o que é cobrado na média, né, Glauco? Quando o assunto é polícia, Chemali, eu sou calouro. Você é professor. É muito antigo na matéria. Eu nunca tinha ouvido falar desse negócio aí. Me chamou muito a atenção. Recebi hoje pela manhã o delegado Valeriano Garcia Neto, tá lá em Alegrete. Eu disse, delegado, lata de tinta falsificada é muita cara de pau, né? Como é que eles fazem? O que eles pensam, né, Chemali? O que mais dá para fazer no mundo do crime? Bom, neste caso aí, o que tinha nas latas era uma mistura, tipo um mingau.
Agora a perícia vai analisar exatamente o que havia. A operação que aconteceu no Rio Grande do Sul também aconteceu no estado de São Paulo. No total, 8 pessoas foram presas em flagrante, viu? Este grupo aplicava golpes de altos valores em estabelecimentos comerciais e até em construtoras, ou seja, só empresas que compram realmente em grandes quantidades. Também foram apreendidos 4 carros que eles usavam nos golpes. Com o bando, foi encontrado 1.000 litros de tinta falsificada, Chemali. Não é pouca coisa, 1.000 litros, tá? E os presos são paulistas e vendiam a 80% do valor do mercado. Como a gente sabe, a tinta é uma coisa cara, 80% já é um grande valor agregado para quem, de repente, não gastou quase nada, falsificando tinta. E agora apareceram outras denúncias aí envolvendo outros estados. Outras cidades, melhor dizendo, Santa Maria, Santiago, Passo Fundo e Marau. Era só o que faltava. Abriu o olho agora para a compra da tinta, Chemali. Agora, 80% menos tem que deixar a pulga atrás da orelha, né, Glauco? Tem alguma coisa errada tem que acontecer, não dá para ter muita vantagem, gente. Comerciante que já paga aí uma infinidade de tributos, tem que disputar a concorrência, clientes com a concorrência. Vai comprar um carregamento a 80% menos do que o mercado oficial pratica? Algo errado tem, né? Tem que abrir o olho. Tem, né? E tem ali uma imagem que diz o nome da tinta, né? Color, tá aí, ó. Para a imagem, Tintas Colorville. Tá aí o nome da falcatrua, Tintas Colorville. 8, uma quadrilha realmente de falsários aplicando golpes aí no mercado da construção civil, Glauco. Não faltava mais nada no grande estado. Com marca registrada e tudo. Com marca registrada e tudo. Agora, Glauco, a gente vai para o litoral falar de um drama. Uma questão de um barco pesqueiro que encalhou na praia de Cidreira hoje pela manhã. Que informações você tem aí, Glauco? Olha, chama bastante atenção este caso, Chemali. A embarcação encalhou a poucos metros da areia, próximo da Guarita 173. A região fica a cerca de 200 metros da plataforma. O barco transportava camarão e retornava para Santa Catarina quando encalhou. 4 tripulantes estavam no barco e foram resgatados sem ferimentos. O Corpo de Bombeiros de Tramandaí e a Capitania dos Portos realizaram a ação. Não houve vazamento de óleo. Isso é bastante importante, porque nesses casos acontecem bastante, né? Mas o barco ainda está encalhado no local. Ainda não se sabe por que o veículo se aproximou tanto da faixa de areia. E certamente essas pessoas, né, que foram resgatadas vão poder contribuir com as investigações, mas realmente é um caso inusitado. Lembrando, um carregamento de camarão, barco que voltava para Santa Catarina, o que é até um trajeto relativamente normal. O que não é normal é essa aproximação da faixa de areia. É muito comum empresas aí pesqueiras lá de Santa Catarina virem até a Costa Gaúcha para justamente fazer essa pesca que, na maioria das vezes, é permitida, né, Glauco? Agora, talvez aí o excesso, né, de carga, a questão aí dos instrumentos de navegação tenham falhado, que acabou levando aí o navegador a encalhar na praia de Cidreira, tá aí na mão das autoridades. A gente fala agora, Glauco, de um acidente nas estradas gaúchas. Um motorista, infelizmente, morreu em um acidente com 2 caminhões. Isso foi na região norte, Glauco. E essas imagens foram captadas logo depois do acidente. Dá para ver aí a grande quantidade de fumaça, né, Chemali? Chovia bastante na hora do acidente, como a gente pode acompanhar também pela imagem aí da pista bastante molhada. É a imagem do portal Clique Espumoso. O acidente aconteceu na ERS 332. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, os 2 caminhões bateram de frente. Os veículos ficaram bastante danificados e, por isso, ainda não foi possível identificar qual deles invadiu a pista contrária. Um dos caminhões pegou fogo. O motorista foi encaminhado em estado grave para o hospital de Passo Fundo. No entanto, apesar da gravidade, o quadro de Rodrigo Paes, de 34 anos, era considerado estável. Já o outro motorista, Cristiano Luiz Kempf, de 31 anos, este morreu no local. O acidente aconteceu por volta das 2 horas da tarde desta terça-feira. A gente sempre repete, né? Muita atenção com pista molhada. Não se sabe exatamente os motivos deste acidente. Talvez não tenha um motivo, talvez seja uma conjunção de motivos. O fato é que fez uma vítima fatal, deixou uma pessoa gravemente, ou pelo menos ferida. Já não é tão grave o estado pelo que foi divulgado.
mas a questão de ter atenção redobrada realmente com pista molhada, né, Chamar? Tá certo. Obrigado pelas informações direto da redação Glauco Paz, ali onde a informação é apurada pela nossa produção. Daqui a pouquinho, gente, vamos falar sobre isso, ó. Novembro Azul, tá aqui o símbolo da campanha nos meses de prevenção ao câncer de próstata, um evento muito especial do SBT, junto à Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. O André Hart tá por lá, vai falar de saúde, os desafios da medicina. A gente volta já já. Estamos de volta ao vivo com o SBT Rio Grande para todo o nosso estado. E olha, gente, a noite de terça-feira foi para lá de especial para o nosso time aqui do SBT no Rio Grande do Sul. Dia de celebração pelo que passou e pelo que está por vir em 2020. Amigos e parceiros do mercado publicitário celebraram os resultados conquistados em 2019. O grande momento da emissora e as novidades de 2020 foram comemorados por todos. Comemorando o ano histórico de 2019 para o SBT, que foi um ano realmente assim que a gente avançou várias casas aí no tabuleiro de transformação de mídia, no protagonismo no mercado aqui gaúcho. O jornalismo do SBT tem credibilidade. E mais do que isso, trata os assuntos difíceis com muita parcimônia, né? Eu diria até com resiliência. Eu acho uma característica bárbara do SBT de ser uma emissora aberta, de propor ideias novas e estar aberto às ideias que a gente propõe também. Isso é muito diferente, é muito importante. Quando você olha o trabalho feito pelo SBT Rio Grande do Sul, realmente é incrível a quantidade e a qualidade, que é fundamental, desse conteúdo que fala com o dia a dia do gaúcho, né? A família do elenco regional fez uma homenagem surpresa ao ícone da gastronomia gaúcha, nosso querido Anônimos Gourmet. Ter esse reconhecimento, entende, aos 70 anos de idade, porque eu me sinto assim com 70 anos, eu digo, pô, mas é uma injustiça. Porque eu me sinto um guri, eu quero fazer tudo, várias coisas, começar coisas. Eu me sinto muito feliz no SBT. Me sinto muito feliz e muito grato ao SBT. É o nosso professor, né? Anônimos Gourmet. Parabéns pelos 70 anos de vida e muitos de história no jornalismo. É o nosso professor, como eu disse. Olha, gente, tá aqui, ó, destaquei antes. Hoje é dia de apoiar o movimento Novembro Azul. E para falar sobre os cuidados e as formas de prevenção do câncer de próstata, o SBT está fazendo um evento especial junto com a Santa Casa de Misericórdia aqui de Porto Alegre. E é para lá que nós vamos agora conversar com meu amigo André Hart, que tem aí especialistas ao lado dele, está no Centro Histórico da Santa Casa com os desafios da medicina. Boa tarde, André. Olá, boa tarde, Marcelo Chemali. Boa tarde a todos que nos acompanham. Sabe, Marcelo Chemali, que eu estou num lugar que é único no mundo. Sabia disso? Oi, André. É único no mundo o local que eu estou. É, o local que eu estou. Exatamente. Porque é o único hospital no mundo que tem dentro do hospital um centro histórico, um centro cultural com um museu. Então é incrível, é importante essa informação, único hospital no mundo. E tem aqui onde eu estou agora, que é onde tudo começou de fato. Inclusive a gente vê pelas paredes que são as pedras, os tijolos originais, modelos grandes de tijolos. E o que mais chama a atenção é a roda dos expostos, onde as crianças na época que eram rejeitadas eram levadas para doação. Então chamava aqui a roda da doação, a criança era colocada aqui dentro, a pessoa largava, a criança virava, tocava um sino... E aí a criança era recolhida e encaminhada para doações. Mas a gente tem aqui no Centro Histórico muitos objetos incríveis, contando toda a história. E objetos, inclusive, que foram encontrados no subsolo, né, enterrados, porque naquela época se enterravam objetos. E aqui a gente vai mostrar uma enfermaria com peças originais lá da época. Sabe que a Santa Casa tem 216 anos, ela foi inaugurada em 1813. Se confunde com a história de Porto Alegre, já que Porto Alegre tem 247 anos, ou seja, a capital tinha 31 anos.
Então aqui a enfermaria da época, né? Lá do início da Santa Casa. Mas o mais importante hoje é que a gente está chamando a atenção para as doenças do homem. Mais do que apenas a próstata, mas a importância do homem buscar ajuda médica. O homem é muito teimoso. Às vezes é a mulher que tem que dizer para eles, olha, tem que ir no médico. E por isso que nós vamos... o homem é difícil. Então, assim, o Novembro Azul, mais que o câncer de próstata, chama a atenção para a saúde do homem. Por isso eu vou conversar agora, o Dr. Hernani Roden, médico urologista. Doutor, muito obrigado por nos receber aqui. E eu queria que o senhor chamasse a atenção justamente para esta campanha da Santa Casa, para que o homem vá no médico, doutor. É isso aí. Obrigado, André, pela oportunidade. E esse evento ele tem justamente a ideia de sensibilizar o público masculino, não só com aspectos relacionados à questão da próstata, mas também aspectos relacionados à saúde geral, ou seja, levar o homem com mais frequência ao médico. E por que o homem é tão cabeça dura, doutor? Existe uma série de aspectos que podem explicar isso. Um deles os aspectos culturais, né, que eu acho que são importantes, que devem ser ressaltados, mas a imprensa eu acho que tem um papel fundamental nesse sentido, ou seja, de esclarecimento da população, em especial a essa parcela da população, da necessidade também de fazer avaliações de rotina com o seu médico clínico, urologista, cardiologista. Agora, doutor, o que é importante chamar a atenção também é que a Santa Casa esse ano amplia a campanha, não olhando apenas para o câncer de próstata, mas para outras doenças também, para a prevenção de doenças do homem. Isso é de fundamental importância, ou seja, nós temos uma série de outras condições clínicas que são tão ou mais importantes até que o câncer de próstata, com os aspectos da neoplasia pulmonar, das doenças cardiovasculares, que são situações muito frequentes, e também o câncer de próstata, que também tem uma representatividade muito grande. Então, venham até a Santa Casa, diversas atividades. Muito obrigado, Dr. Hernani Luiz Roden, que é chefe do serviço de urologia. Eu tenho um presente para o senhor aqui da Panvel Farmácias, nossa parceira, um presente, e fazendo esse convite para que os homens venham até a Santa Casa e se esclarecer e principalmente vão ao médico. Exatamente, Santa Casa está de portas abertas, de braços abertos para receber todo mundo. Um grande abraço, doutor Hernani. Volto contigo no estúdio, Marcelo Chemali. Tá certo, André. Obrigado aí. Um abraço ao doutor Hernani. Uma outra curiosidade, ajudei a construir esse centro histórico aí lá nos anos 90, quando passei pela Santa Casa. Tenho o maior carinho. É um grande hospital, realmente. E olha, faz um ótimo trabalho. O SBT Rio Grande dessa quarta-feira está terminando. Obrigado pela sua companhia. Fiquem agora com a Débora de Oliveira e Jeremias Werneck, no SBT Esporte.